Galera, meu nome é Matheus Alberto. Eu fiz aqui esse vídeo para mostrar o meu suporte de motor aqui que eu fiz para o meu carro, que é para desmontar o motor dele. É um suporte de motor diferenciado. Para quem tem Chevette, Opala também deve dar certo, muito certo isso aqui, que é o seguinte: o suporte ele é feito com dois apoios. Eu vou estar mostrando isso aqui, como que eu fiz ele e como funciona, as vantagens desse suporte. Porém, não dá para aplicar para todos os carros, né? Porque a maioria dos veículos ele vai ter o suporte em locais diferentes, né? Eu sei que aqui para o Chevetinho, para a linha dos Chevetes, do Opala, Caravan, o motor é semelhante e fica muito bom isso aqui. Eu vou mostrar aqui então em detalhes. Eu tirei essa ideia do manual do veículo, que tem um suporte, porém só de um lado, né? Fica aquele motor pendurado e tal. E eu achava sempre interessante isso aqui, os suportes que é comprado nas lojas aí para mecânico, eles pegam assim na embreagem, né? Que dificulta um pouco você desmontar isso daqui. O meu carro, por exemplo, eu tirei ele completo e já coloquei em cima do suporte. Já veio com a caixa e tudo aqui, eu desmontei a caixa aqui, ó. Eu coloquei um suporte embaixo da caixa e depois eu vou chegar, vou instalar a embreagem e vou colocar tudo de novo aqui, levantar ele no guincho e colocar de novo. Explicando mais um pouco aqui sobre o suporte de motor. Então, o suporte convencional, ele é fixado aqui, né, nos parafusos onde que vai a flange da caixa. E nesse caso, eu vou ter que remover a embreagem antes, né? O motor gira, mas gira nesse sentido aqui, né, no suporte. E aí tem a desvantagem de não poder mexer nesse lado aqui. O que acontece? Mas esse suporte aqui, ele só vai dar certo aqui nos motores da linha GM, né? Que é o do Chevette, que eu saiba do Opala também tem suportes assim. Que o suporte ele está fixado no motor exatamente no mesmo local dos dois lados. Então, se você atravessar aqui uma linha reta, né, ele está no mesmo sentido. Ó. Então, o que eu posso fazer aqui, quando eu instalei o suporte de um lado e de outro, eles estão na mesma direção. Então, se eu girar isso daqui, ele vai dar a volta, mas é aqui, ó, ele vai girar por cima. Tanto é que no catálogo, no manual aqui de reparações do carro, tem o mesmo suporte, porém é um pouco mais reforçado, né? Eu fiz aqui com a minha intenção de mexer só nesses tipos de motores. Talvez eu faça um suporte para outro caso aqui, mas motores mais leves. E é só de um lado. Aí com 3 parafusos só de um lado. Fica meio pendurado. Dessa forma aqui dá uma firmeza muito boa para você mexer no motor. Aí eu vou poder mexer aqui para todo lado, ele não vai me atrapalhar em nada esse daqui, ó. Embaixo dele é a mesma forma de um suporte normal, porém com dois cabeçotes, né? Com duas partes dessa. Aí eu fiz aqui um local para travar, para ele não girar dos dois lados. Eu aperto aqui, pode dar um pouquinho mais de trabalho por ser dos dois lados, mas eu vou girar ele só de um com essa alavanca aqui, né? Eu vou fazer uma demonstração aqui. Eu tenho que pegar a chave de L que eu coloquei com um parafusinho 12, e aí eu vou bambear aqui as abraçadeiras de aço, né, que foram todas bem soldadas, fixadas aqui no suporte, e já vai girar conforme o peso do motor. Aí já virou ele completamente, ó. Aí até assim, de preferência eu desaperto esse lado primeiro e o lado da alavanca eu deixo ele por último, para poder segurar ele com as duas mãos para girar. Mas é simplesmente assim, até não é muito pesado. Ó, girando ele só com uma mão, ó, né? O centro de gravidade aqui fica um pouco diferente, né? Mas olha só, já virei o motor aqui. Se eu quiser firmar ele aqui para ele não ficar mexendo, eu vou apertar aqui o parafuso, ó, vou colocar ele aqui bem em linha reta. Vou apertar, ó, vou apertar aqui de um lado
Eu vou apertar de outro. Vamos supor que eu vou mexer aqui no cárter, né? Aí eu vou ter o espaço todo livre aqui para mim mexer nele aqui, ó. Fazer todo o trabalho aqui normalmente, não atrapalha em nada, embaixo também não. A única coisa que eu fiz nele que eu acho que eu poderia ter feito melhor é colocar umas rodinhas um pouco maiores. As rodinhas ficou meio pequenas, mas eu não pretendo ficar deslocando ele para muitos locais com o motor em cima. Deu para quebrar o galho aqui, entendeu? Então fica à vantagem. Olha só, se quiser colocar o volante do motor para cima para você mexer, qualquer jeito, do jeito que tá aqui, ó, para tirar os coletores, ó, você pode ver os parafusinhos aqui por do lado de baixo aqui, que é difícil, né? Pouco espaço, ó, vira de cabeça para baixo, tira e tira os parafusos de baixo, vira de novo, é muito prático. Eu vou virar um pouquinho devagar, ó. Eu vou colocar aí na posição aqui com o volante do motor para cima. Só que facilidade para mexer nisso daqui, né? Encaixa a chave aqui, mexe aqui tranquilo. Pode travar o volante, né? Que tem uns parafusos bem apertados. O torque deles é alto, né? Então fica uma dica bacana aí. Agora eu vou contar um pouco dos detalhes. Se o vídeo tiver muitas visualizações, muitos pedidos aí, curtida, né? Curte principalmente, escreve. Se eu colocar aí no YouTube aí, inscreve no canal. E o que acontece? Eu fiz esse suporte, utilizei apenas uma barra de 6 metros de comprimento, cortei essas duas partes aqui de 90 centímetros aproximadamente, e aqui tem 1 metro de comprimento nessa barra aqui, a do meio tem 1 metro por 1 metro, então é tudo 1 metro. Aliás, aqui tem 75 centímetros em cada lado, que foi 1,5 metro de barra aqui, ó. Eu fiz, eu juntei as duas para ficar mais reforçado, e a barra deu certinho. A barra de 6 metros deu certinho, não fica muito caro nisso. Uma barra de 6 metros, eu te garanto, fica bem mais barato do que comprar um novo, que custa aí em torno de R$ 1.200 um suporte. Os cabeçotes, a única coisa que eu mandei fazer aqui nessa parte aqui, que é o suporte aqui, eu mandei fazer no torno, esse tubo aqui, ó, de aço. Eu tentei fazer com uma parte aqui, inclusive isso aqui tem uma peça de moto, ó, duas partes da moto. Uma é a bengala dianteira aqui, de modelo de Titan 150, Fan 150. Eu peguei duas bengalas boas, que estavam retas, e pedi o torneiro para fazer essa parte aqui de metal, de ferro. Não sei se é ferro fundido, esse ferro de tornearia. E ele fez para mim o furo ficou justo aqui na bengala, e eu soldei o restante, tudo. E mais uma peça também que eu mandei o torneiro fazer, é essas pecinhas aqui, ó. Essas buchas aqui eu mandei fazer para distanciar um pouquinho daqui, ó, porque se eu pôr a chapa aqui pertinho, e depois eu vou pintar o motor, aí ia dificultar um pouquinho para mim jogar tinta aqui, ó. Aí eu fiz uma distância aqui, coloquei os parafusos da mesma medida aqui, limpei as roscas direitinho primeiro, e fiz com que ele entrasse bastante aqui dentro, um pedaço de rosca bem grande para ficar bem firme mesmo, em cada parafuso. Até encostar, quase que encostar no fundo lá, para não pegar só uma pontinha e de repente isso aqui escapar. Solda muito bem soldada. Eu mesmo que soldei, dei várias camadas aqui de solda, reforçando, a chapa bem grossa. E aqui no meio não gasta uma sustentação muito grande não, por ter, né, o suporte dos dois lados, ele já tem uma resistência muito boa. Isso é uma vantagem também, que ele pode ser de um material um pouco mais fino aqui, né, no caso aí. Agora tem mais uma vantagem aqui, nesse suporte, e quando eu fiz ele,
eu fiz com a forma de desmontá-lo. E ele vai ter uma base aqui, ó. Essa base eu posso aproveitar ele de outra forma. Vamos supor, eu vou tirar essa parte aqui, ó. Eu fiz com 2 chapas, mandei uma pessoa cortar para mim, mas a outra até eu mesmo cortei. Porque eu mandei cortar, não ficou do meu agrado não, ficou torto, não encaixou e aí eu refiz aqui. Se eu tivesse feito do começo, melhor. Várias camadas aqui de solda, né, o que a gente chama, quem procurar aí algum vídeo também, cordão de solda, como fazer cordão de solda. Fazer esses cordãozinhos aqui, ó, e parafusar de aço. Fiz 3 apoios, né, para ele suportar bem os pesos para todos os lados. E se eu quiser tirar um desses cabeçotes aqui, trabalhar com um só, como se fosse, né, o suporte comum, também dá. Porém eu não fiz para ficar desmontando motor assim de carro só de um lado, mas especificamente para esse tipo de motor mesmo, né? Mas para um motor mais leve, posteriormente eu posso estar usando ele aqui, ok? Então quem gostou aí, dá um like, se inscreve no canal. Muito obrigado. É isso aí, cara. Então, até mais.